O que o filme Diabo Veste Prada 2 pode te ensinar sobre o mundo corporativo? Bom, eu sou o Marcos, esse é meu segundo vídeo aqui no canal. Essa semana eu assisti 2 vezes no cinema o mesmo filme, que é o Diabo Veste Prada 2. E eu curti muito. Por quê? Eu acho que fora de o filme Diabo Veste Prada ter uma relação afetiva comigo, porque ele foi um dos filmes que eu associei a Sempre Viagens. Eu brinco que ele é meu filme de voo. Então toda vez que eu tô voando, normalmente ele tá ali na telinha ali da companhia aérea. E foi o vídeo que eu assisti na minha primeira viagem internacional, na minha primeira viagem nacional, que foi para Salvador, na primeira internacional, que foi para Cancún, e ele sempre estava lá, Nova York, ele estava lá. Então eu sinto que ele é um filme muito afetivo para mim. E quando eu soube, que tinha saído o Diabo Veste Prada 2, eu fiquei extremamente empolgado. Fiquei um pouco receoso, não vou mentir, porque quem conhece um pouco mais de cinema sabe que normalmente, quando fazem uma sequência, a chance de ser tão boa quanto o primeiro é muito difícil. Então eu estava um pouco receoso de estragar ali minhas expectativas, que estavam altas, e em relação ao filme que saiu. Mas, como vocês devem ter percebido, eu assisti 2 vezes, então não foi tão ruim assim. Eu vi muitas coisas ali que, na época que eu assisti as primeiras vezes, que eu não consegui correlacionar tanto assim com a minha vida hoje, que é uma vida mais, entre aspas, muito entre aspas, né, corporativa, porque a Baikar é uma startup, então não tem tanto disso, mas é uma visão de negócios, que eu acho que eu consegui adaptar e ver muitas das coisas que eu aprendi no meu dia a dia, tanto na Bai quanto fora, dentro do filme, que podem ensinar, que podem instruir, que eu demorei um pouco para perceber, e eu acho que eu queria trazer esses pontos, essas questões ali, para que vocês separem e assistam de novo, se vocês não assistiram. Esse vídeo provavelmente vai ter algum tipo de spoiler, então se você não assistiu ainda, não sei se vale a pena você continuar, se você liga para spoiler, mas eu trouxe alguns pontos dessa parte 2 ali que acho que vai ser relevante aí para você que está num mundo um pouco mais corporativo. Bom, acho que uma das primeiras lições assim que eu aprendi, acho que na BAE em si, e que é muito reflexo ali do Milton, que hoje é meu sócio, meu líder ali, eu acho que ele me trouxe muito isso e eu consegui vislumbrar isso muito fortemente no segundo filme. Acho que tem isso no primeiro também, mas eu acho que mais claro isso no segundo filme do Diabo Veste Prada, é em relação a ter as pessoas certas do seu lado. Por que que a gente fala isso, né? Por que que a gente traz isso para a tona? Bom, no mundo, não só no mundo corporativo, mas na sua vida, ter as pessoas certas do seu lado, você vislumbrar quem está circundando você, te ajuda a te impulsionar ou a te derrubar muito facilmente. E o Milton fez muito isso, e acho que não é à toa que eu, o Marçal, o Léo e outras pessoas ali que ele trouxe para mais para perto, que algumas delas, como nós, nos tornamos sócios, porque são pessoas que não só entregavam resultado, que é importante, mas que confiam e que você consiga compartilhar informações, compartilhar anseios, compartilhar questões, sem que você tenha medo do que vai acontecer, que a pessoa vai estar te usando, te causando qualquer tipo de dano. Isso para mim é muito claro em vários momentos do filme, né? A próprio papel da Emily Blunt, que utiliza, ela utiliza de informações que não necessariamente estão oportunas para o negócio, para a situação ali. Então, o compartilhamento de informações, ela precisa ser tomada com muito cuidado. E aí vem esse segundo tópico, né? Que é cuidado com o que você fala, para quem você fala. No mundo corporativo e até na sua vida, lógico que a gente deseja ter o mais próximo de uma sinceridade possível, mas a gente não pode ser ingênuo o suficiente de achar que as pessoas não vão usar algumas coisas contra você. Então, o que você fala e para quem você fala é de extrema importância. Por exemplo, por mais que o papel da Anne Hathaway, a Andrea, ela tenha passado a informação para o papel da Emily Blunt, com a maior boa vontade de melhorar o negócio, de poder salvar o negócio ali em si, por mais que ela tinha uma boa intenção, ela não sabia o contexto geral. Então, assim, é muito complicado você tomar uma atitude sem você ter um máximo de informação possível que aquela situação permeia. Inclusive, tentar fazer coisas que nem estão na sua alçada de você fazer.
Lógico, você ter ímpeto de você melhorar as coisas, conversar, fazer as coisas, cara, isso é super bem-vindo em qualquer lugar. Mas é sempre você saber aonde você está pisando com o máximo de informação possível. Às vezes não vai ter o máximo de todas as informações disponíveis, mas que você se muna de informação o máximo que der para que você consiga atingir o melhor resultado. Então, acho que isso se repetiu várias vezes ao longo do filme. Do primeiro também aconteceu a mesma coisa. E um dos pontos de destaque dessa cena, desse filme, que eu acho que foi um dos que mais me impactou, foi quando o papel da Andrea, né, o papel da Anne Hathaway, ela estava questionando, entendendo, ela estava muito ansiosa com as movimentações que iam ter após a morte do CEO no processo, e aí ela acaba descobrindo uma informação que não necessariamente ela precisaria saber. E realmente criou uma situação que naquele momento talvez ela fosse desnecessária. Então ela até chegou aí à casa da Miranda para subir as escadas para questionar o que ela ia fazer. E a postura da Miranda, sendo muito sincero, acho que é a postura que eu teria. E eu faço isso constantemente na Baikar. Um exemplo, hoje a gente lida com CS, ali a parte do pós-venda. Pô, às vezes chega um vendedor, um cliente, chega com a gente com uma situação que ela não tem todas as informações disponíveis. Nosso papel é, como líder, como responsável, como pessoa que está gerindo aquela situação, que é o papel da Miranda, por exemplo, primeira coisa, acalmar a pessoa que está vindo até você, porque ela não detém toda a informação que deveria, e mostrar que, cara, não se preocupa, porque isso não deveria ser sua preocupação. E isso eu acho que é um papel de um líder que defende, e eu vejo isso muito constantemente na BAE. Tem situações, por exemplo, que a grande parte hoje das pessoas que estão ali não sabem que a gente vive, e a gente tenta proteger ao máximo que as informações, os problemas não cheguem naquelas pessoas, porque existem uma série de funcionários hoje que dependem financeiramente e estruturalmente da Baikar. Então, a gente tenta proteger ao máximo para que isso não aconteça, né? E Milton, Marçal fazem até muito mais do que eu essa parte, mas acho que é um papel de qualquer sombra de liderança ali que está presente. Eu anotei mais alguns tópicos, fora essas cenas. Acho que, mas desse núcleo, que eu acho que é muito importante, que é a Andrea, a Emily e a Miranda, eu acho que são essa dinâmica, esse dinamismo dentre elas, é onde a gente mais consegue tirar informações e ações que podem ser feitas durante o mundo corporativo. Você pode ver que eu acho que eu falo com um pouco mais de entusiasmo, por mais de ser nesse tom mais low, mas eu gosto muito desse filme. E acho que um outro ambiente ali dentro desse próprio filme, eu acho que tem mais duas grandes situações que eu particularmente vivencio com uma certa constância. Eu imagino que a maioria das pessoas também vivencia. Bom, o segundo núcleo que eu acho que dá pra gente tirar, né, informações super relevantes, é o do Nigel, a relação entre o Nigel e a Miranda. Acho que a gente aborda o tópico também de ter as pessoas certas do seu lado com esse tópico, né? O Nigel sempre esteve lá para Miranda, independente da situação que aconteceu. Mas acho que um dos pontos mais fortes e que o filme reforça isso, eu acho que você deveria aprender e que eu acho que todas as pessoas deveriam saber, é quando a Miranda descobre que o Nigel queria uma coisa que ela nunca tinha sido falada. Então, ele queria alçar, ser o rosto, estar à frente ali da runway, e a Miranda não fazia questão, não fazia noção do que isso estava acontecendo. E aí ela achava que por ele nunca ter questionado, nunca ter falado os desejos, as vontades dele, ele estava à vontade no papel que ele estava exercendo. Se você tem um ímpeto de crescer, o papel de um líder, pelo menos um bom líder, é fazer com que você chegue naquele lugar. Só que ele só vai conseguir fazer com que você chegue se você falar onde você quer chegar. Então, eu sinto muito que tem muitas empresas aí que não conseguem lidar isso dessa maneira, mas a minha visão de liderança hoje, eu vejo dessa forma. Comunique aonde você quer chegar, para onde você quer ir, que o papel do seu líder é desenvolver você para que você consiga estar à frente, para que quando houver a oportunidade você conseguir estar ocupando aquele espaço que você tanto desejou. E quando a Miranda soube, através nem foi da boca do Nigel, aquilo que se realizou. O Nigel esteve à frente ali do desfile final do filme em si. E
acho que o terceiro tópico ali que eu trouxe, que normalmente teve nos dois filmes ali, mas foi algo mais coadjuvante à história, em relação à divergência, em relação à vida pessoal e vida profissional, e como elas interferem. Cara, não é uma visão separatista que eu vejo ali, que tem, de certa forma, constante entre as pessoas. Assim, você tem que deixar sua vida pessoal de fora, porque quando você estiver no trabalho. Não é a visão que eu tenho particularmente, eu tenho quase certeza que acho que nenhuma pessoa próxima de mim ali dentro de Byte também tenha. Hoje, sua vida pessoal interfere na sua vida profissional e vice-versa. Se você não estiver mal na sua vida pessoal, estiver acontecendo alguma coisa, obviamente isso vai interferir. E isso ficou muito claro, por exemplo, na relação entre a personagem da Anne Hathaway, a Andrea, e a relação de trabalho. No primeiro filme, isso ficou mais crítico ainda. Quando ela focou mais no trabalho, a relação pessoal dela acabou decaindo. E isso se veio à tona também no segundo filme. Então, acho que a gente tem que sempre buscar um equilíbrio. Nem sempre é possível trazer esse equilíbrio constante para essas duas relações. Só que sempre trazendo uma comunicação muito clara, e aí trazendo um pouco mais sobre a minha visão pessoal, né? Já teve momentos, inclusive, eu vejo muito isso em 2024, quando eu estava trabalhando na Bai. Foi um momento que a gente passou por uma certa turbulência ali na minha área, que é de pós-venda, e a Bai precisou de mim mais do que o normal. E normalmente eu me dedicava já bastante. Tipo assim, era dias que eu ficava trabalhando até 11, meia-noite e assim por diante. Eu tive que ter uma conversa com a Ju, minha noiva, falei assim, amor, hoje, a partir de agora, é uma coisa de curto prazo, é uma coisa que isso vai acontecer, e tende a acabar depois que eu corrigir, mas eu preciso me dedicar um pouco mais de trabalho, então eu vou acabar deixando a desejar. E ela super entendeu, foi super compreensível. E isso tem que ocorrer também do outro lado, como, por exemplo, está acontecendo comigo esse ano. Esse ano, por exemplo, a gente está organizando um casamento, iremos casar agora em outubro. Hoje, minha vida pessoal está demandando muito mais do que eu gostaria. Então, eu estou tendo que deixar de trabalhar o tanto que eu trabalhava antes para poder resolver as coisas do casamento. Porque, desculpa, o casamento é dos dois. Eu não vou deixar tudo na mão da Ju decidir, não é a intenção. Nós estamos construindo isso e nosso sonho juntos. Então, quase todo dia eu tô tendo reuniões sobre casamento, assessoria, decoração e tudo essa história que já eu quero trazer aqui pro canal também, um vídeo sobre isso. Quem sabe eu trago a Ju aqui para conversar junto. Mas, são momentos e fases diferentes. Pode existir esse equilíbrio. Às vezes ele vai estar um equilíbrio meio desbalanceado, mas vai existir um equilíbrio, e para um lado ou para o outro. Então, quanto mais a gente tiver essa comunicação clara, e acho que os dois filmes do Diabo Veste Prada traz isso, é mais fácil, né, de você conseguir lidar com toda essa situação e as duas partes ficam cientes. O mesmo ocorre, por exemplo, do outro lado, né? Por exemplo, tô tendo um problema pessoal, não vou conseguir, não tô performando bem, algum parente meu está hospitalizado. Como é que sua cabeça vai estar bem para você poder trabalhar da mesma forma que você trabalhava em condições normais? Então comunique as pessoas, os seus responsáveis, seus líderes, para que eles consigam lidar daquela maneira da melhor forma possível. Bom, esses eram os tópicos que eu trouxe sobre o filme. Eu espero que minha opinião tenha sido relevante aí para alguém, se alguém chegou aí até o final. Quero trazer essas análises de outros aspectos ali mais filosóficos, talvez, um pouco mais profundos em outros filmes, mas acho que é por isso, fico por aqui. E de novo, se você gostou, deixa o like, deixa a sua opinião, coloca aqui embaixo sugestão para o próximo filme que eu devo analisar, ou o próximo vídeo que eu devo fazer, e compartilhe aí com algum amiguinho aí, que você acha que faz sentido. E não se esquece de se inscrever aqui no canal.